Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Eu, João, o evangelista, quando disse: Jesus falara da sua morte, da de Lázaro, eles, porém, julgaram que falara do sono ordinário, exprimi como cumpria que acontecesse, sob a influência espiritual, sob a inspiração mediúnica, sem que destas, entretanto, tivesse consciência, o pensamento que os homens atribuíram a Jesus e às suas palavras, a interpretação humana que deram a aquele pensamento e a aquelas palavras. Na condição de encarnados, os apóstolos, eu inclusive, os discípulos e as pessoas do povo, incapazes que éramos de encontrar a explicação da natureza e do caráter daquele ato, que ninguém podia compreender senão como um milagre, e como milagre foi tido, todos acreditamos na morte real de Lázaro e numa ressurreição, do mesmo modo que havíamos crido e críamos em morte real e em ressurreição, tanto no caso do filho da viúva de Naim, quanto no da filha de Jairo. E essa crença humana que Jesus não devia evitar se formasse, porque era então necessária, visto servir àquele momento sem prejudicar o futuro, porquanto o Mestre bem-amado tudo dispusera e salvaguardara, reclamavam-na o estado das inteligências, as aspirações e as necessidades de então e do porvir, até aos vossos dias, em que se abre a era da nova revelação. Tinha que concorrer para a obra de modo considerável, contribuindo para que a missão de Jesus fosse aceita e desse frutos de acordo com as condições e as exigências do progresso da humanidade. Sim, há a observação dos discípulos. Senhor, se ele dorme, será curado? Jesus respondeu: Lázaro está morto, e eu me alegro por vossa causa de me não haver achado lá, a fim de que creiais. Mas essa resposta, como todas as palavras do Mestre, se destinava a ser interpretada ou segundo a letra, ou segundo o espírito e em verdade, conforme acabamos de fazê-lo. Se Jesus houvesse manifestado aos discípulos todo o seu pensamento, que patenteando a harmonia das suas palavras, afastava toda a aparente contradição entre elas existente, se houvesse dito: Lázaro está morto para os homens, para mim não o está, pois já vos declarei que a sua enfermidade não é mortal, não vai até a morte. Para mim, ele dorme e vou despertá-lo, como acabei de declarar. Dizendo-vos: Lázaro está morto, apenas exprimo a opinião, a apreciação dos homens, o que eles creem, o que vós mesmos ides crer, e me alegro por vossa causa, a fim de que creiais na minha missão, e conseguintemente na vossa e a desempenheis. Teria tido que explicar também, pois que os discípulos não deixariam de lhe dirigir essa interpelação, por que e como para os homens, para eles, Lázaro estava morto e não estava para ele, Jesus. Ora, não era possível, nem convinha que isso se desse. Jesus não podia, nem devia revelar os segredos espirituais a homens que ainda não estavam aptos a conhecê-los e a fazer deles bom uso. Falou-lhes, portanto,
a única linguagem que lhes era e seria dado compreender durante séculos, e que, entregue às interpretações humanas, serviria a aqueles tempos, sem prejuízo para o futuro, que ele, ao contrário, preparou, conduzindo-os pelos esforços e lutas do pensamento e com o auxílio do progresso dos espíritos e da ciência, até a época da nova revelação, que por efeito dos estudos e das observações realizados sobre o magnetismo humano e o sonambulismo, e iniciando-vos na ciência espírita e nos segredos de além-túmulo, vos tornou aptos a receber, pela revelação especial que vos trazemos em nome dele, nosso Mestre, a explicação em espírito e verdade das palavras que pronunciou e dos atos que praticou no curso da sua missão terrena. Sim, Lázaro estava morto para os homens, só não o estava para Jesus, porquanto ninguém mais, senão ele, ou os a quem ele o houvesse dado, dispunha do poder necessário a deter o espírito de Lázaro, prestes a desferir o vôo para as regiões etéreas. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.